que uma contratação sozinha, a contratação, por mais importante que ela seja para o Ministério Público, uma contratação não vai resolver essas dores que eu apontei. Nós não vamos conseguir resolver os problemas sociais que precisamos resolver unicamente recorrendo à iniciativa privada, que às vezes se tem essa perspectiva equivocada. Por isso que eu coloquei aqui, é parceria com a iniciativa privada. Boa tarde a todos e a todas. Conseguem me ouvir bem aí? É uma satisfação para mim poder falar nessa tarde para todos e todas. Inicialmente, me apresentar, me chamo Rafael Correia Costa, sou promotor de justiça aqui em Goiás, atuo atualmente na Coordenadoria em Tecnologia do Ministério Público de Goiás, por convite do Dr. Marcelo André de Azevedo, que já falou aqui um pouco mais cedo, e para nós é uma satisfação receber todos os MPs aqui na nossa capital, poder contribuir aqui e estar em parceria com a Jotex, realizando esse evento na data de hoje. Eu fui incumbido de fazer uma breve fala sobre isso, a promoção da justiça, sobre a inovação e tecnologia no Ministério Público do Estado de Goiás, e que me peguei pensando como abordar esse problema, sob uma perspectiva do Ministério Público, e não podia começar de outra forma que não tratando primeiro do problema. Como que nós podemos promover justiça em um ambiente complexo? Essas são as dores que o Ministério Público tem no dia a dia. Eu, quando fui aprovado no concurso, em 2020, eu me titularizei na primeira comarca, São Miguel do Araguaia, aqui estou tendo retorno. Extremo norte do estado, divisa com Tocantins, tinha uma certa dificuldade ali de locomoção para chegar até a cidade, internet não funciona, energia caindo com frequência, uma capacidade de articulação local bastante fragmentada, o promotor e uma equipe muito pequena. E como que o MP pode, frente a uma situação dessa, pensar em tecnologia quando a gente não consegue, em certa medida, atender ali a necessidade primária, que é a atividade fim do Ministério Público, e atender aquele cidadão que procura o Ministério Público. E é nessa perspectiva que eu faço essa pergunta. O que é inovação no Ministério Público, dada essa obrigação constitucional de promover justiça nesse ambiente complexo, nesse ambiente que nos cobra a conseguir responder uma demanda que é social, que tem problemas reais a serem atendidos, e que nós precisamos dar conta com a obrigação constitucional de atendê-los. Após muito refletir sobre esse problema, inovar no Ministério Público está muito além da tecnologia. Tecnologia, apesar de ser uma ferramenta de suma importância, nós precisamos construir respostas concretas para essas dores concretas dessa população que ali nos espera. Lá nessa minha comarca, em 2020, eu recebi, ao chegar na comarca, no auge da pandemia, eu tinha uma cidade de 20 mil habitantes, eu tinha 10, 11, 12 mortes por dia na cidade de Covid-19. É a realidade que a gente enfrentava ali. Eu, um promotor de início de carreira, recebendo processo. Eu recebi um processo na minha primeira semana, que ele tinha 600 páginas, era um caso de homicídio de repercussão estadual, que tivemos uma grande força-tarefa lá para enfrentar. Eu levei uma semana para conseguir estudar as provas daquele processo. Nós tínhamos uma dificuldade naquele momento ali de identificar, olha, estão vazando vacina. Gente que não é da faixa de grupo, de risco, está recebendo vacina. Temos uma malversação do dinheiro público, o dinheiro está sendo escoado, o dinheiro que veio do governo federal para aplicar vacina. E como que a gente acompanha isso? Como que a gente pode fazer essa fiscalização? E é essas dores concretas, de pessoas concretas, na atividade fim, que eu acho que a tecnologia do Ministério Público tem que servir. A tecnologia do Ministério Público ela não pode ser um fim em si mesmo, não pode ser uma vitrine tecnológica, uma vitrine de portfólio. Essa perspectiva de Ministério Público não se sustenta porque não atinge a própria finalidade institucional a qual o Ministério Público é incumbido. E aqui, como a ideia é falar da tecnologia e da inovação no Ministério Público de Goiás, partindo desses 3 problemas que eu apontei, análise de processo complexo, gestão de tempo em uma situação limitada e de pouca estrutura, falta de capacidade de investigação adequada, principalmente num contexto fragmentado. E, dado essa complexidade, eu quero tratar algumas soluções que o Ministério Público do Estado de Goiás desenvolveu no último ano, para tentar expor como que nós estamos encaminhando o desenvolvimento tecnológico, sempre, novamente, com essa tônica
de direcionamento para atividade fim. A primeira dor que nós resolvemos enfrentar, tem menos de um ano que esse órgão que eu coordeno foi criado. Nós criamos um laboratório de inteligência artificial e ciência de dados, em parceria com a nossa Superintendência de Tecnologia da Informação. E a primeira questão a ser enfrentada, de maneira muito clara, foi a determinação do nosso Procurador-Geral de Justiça. Capacitar, fornecermos, desenvolvermos capacidade institucional de análise de processo, ler, analisar e decidir melhor, com menor tempo, de maneira mais eficiente. Essa é a finalidade. O promotor decide, o Ministério Público desenvolve a sua atividade fim. A tecnologia possibilita, dá esse estofo e essa aceleração que nós precisamos. Nesse contexto, nós desenvolvemos, nos últimos 12 meses, essas 3 ferramentas. Esse Extract-Jur é basicamente um instrumento de OCR avançado, que nós conseguimos fazer a extração de informações de PDFs, autos judiciais em geral, fazer uma limpeza para consumo de inteligência artificial, poupando token, e fazer uma inteligência de dados em cima daquilo que o Ministério Público terá que analisar. Esse segundo sistema, o TEMISE, é o nosso primeiro sistema de análise, propriamente dito, de atividade fim. Com ele, nós conseguimos hoje analisar autos de prisão em flagrante e autos de inquéritos policiais, elaborando todas as manifestações que o Ministério Público exara nesses processos, nesses sistemas. Então, eles, desde receber, extrair informação qualificada, exibir ao promotor de justiça, e o promotor vai tomar a decisão de qual caminho deve ser seguido, denunciando, arquivando e assim por diante. Esse terceiro sistema, o assistente virtual da Athena, é basicamente uma solução de inteligência artificial generativa, aqui sem querer entrar muito no detalhamento da implementação e sobre como é a solução, que será objeto da amostra própria, amanhã e domingo. Mas o assistente virtual da Athena é basicamente uma solução que, dentro do nosso sistema finalístico, que é o nosso sistema de gestão processual, tanto de área meio quanto de área fim, processos judiciais, extrajudiciais e administrativos tramitam nele, nós conseguimos consultar esses processos e elaborar todo tipo de manifestação do Ministério Público, despachos e assim por diante, em linguagem natural, com IA generativa embarcada no Athena. Então, essa é a primeira frente de atuação. A primeira dor, possibilitar um instrumento para que o promotor consiga atender essa necessidade, enfrentar esse processo, como eu enfrentei lá, 600 páginas de alta complexidade, com o menor custo de tempo, o menor custo de mão de obra humana, no que não interessa, que é decidir. Preparar, como nós dissemos ali, automatizar para preparar os dados e qualificar a decisão jurídica. Essa é a primeira dor que nós enfrentamos. A segunda linha de atuação, agora uma ferramenta bem mais recente que estamos desenvolvendo, o pessoal da nossa querida Suplan aqui, está nos dando uma mão com isso, busca viabilizar o planejamento estratégico e a priorização institucional adequada. Evitar, a ideia é direcionar, dar um foco e um direcionamento para a atuação do Ministério Público. Evitar que o promotor de justiça e a atuação institucional fique perdido, como eu fiquei lá em 2020, quando não sabia o que fazer numa situação complexa como aquela daquela pandemia. Estabelecermos um direcionamento, uma forma com a qual o Ministério Público pode seguir, o promotor pode saber a prioridade institucional e se guiar. Aqui nós desdobramos de 2 ferramentas anteriores, ferramentas menores, que é o POA inteligente e o BNP inteligente, que são basicamente ferramentas de planejamento estratégico para desenvolvimento de projetos do plano operacional de atuação das promotorias de justiça, auxiliado com inteligência artificial, que foi desenvolvida aqui no Ministério Público de Goiás. E agora, estamos às vésperas de lançar esse sistema Nexus, que será um sistema maior, onde toda a gestão do planejamento estratégico da instituição ocorrerá. Uma outra linha de dor, como eu me referi, é aqueles casos lá da vacina sendo desviada, aquele caso de servidor fantasma no interior, que nós temos muita dificuldade de conseguir demonstrar, é uma linha de investigação e prova, que o Ministério Público nunca pode se esquecer que é a sua função fundamental, a persecução penal. Nessa linha, nós temos uma série de ferramentas aqui no Ministério Público de Goiás, mas nesse último ano, inclusive uma que foi lançada ontem, que é o PAI 2.0, essas 2 ferramentas nos capacitam e nos dão uma capacidade de ação muito maior. O PAI, para quem conhece Pandora, lá da Paraíba, ele funciona de maneira bastante semelhante, é um integralizador de bases de dados. Ele nos dá a capacidade de buscar uma série de bases de dados e gerir isso, fazer inteligência dessas informações de maneira adequada, correlacionando informações, identificando parentescos, analisando situações de processo. Agora nós estamos integrados também com as bases de dados dos sistemas dos tribunais de contas. Em outra medida, o MEDI é uma ferramenta, hoje já nacionalizada, nós temos praticamente todos os estados da federação, com alguma instituição, seja policial ou Ministério Público, utilizando,
foi desenvolvida pelo nosso SaberGaeco, é uma ferramenta de materialização de evidências digitais. O Medir consegue fazer relatórios automatizados nós temos o meu colega que vai falar aqui um pouco mais tarde, o Dr. Fabrício Lamas, até tem um artigo sobre o assunto, quase que um fetiche em tribunais superiores, com o tal do código hash. Ninguém sabe como esse negócio funciona, mas para todo mundo é a coisa mais importante. O Medir faz aquilo ali para atender essa necessidade, por mais que me pareça que a finalidade que se busca com isso não é atendida. Então, essa necessidade de garantir uma custódia da prova digital, nós atendemos com o Medir. Novamente, não é uma ferramenta solta, no limbo. É uma ferramenta direcionada a atender uma dor específica de uma instituição específica, que tem uma função específica de atender a necessidade de uma população específica. É com essa noção de especificidade do que fazemos que nós estamos atuando. E aqui foram algumas ferramentas que mostrei, né? Mas nesses 10 meses, para ser preciso, que nós criamos esse órgão e eu assumi essa função em maio do ano passado, essas são algumas das ferramentas que nós lançamos de lá para cá. Nós temos esse Própria, que é uma ferramenta, uma plataforma agora para fazer fine tuning de modelos de linguagem, que nós estamos desenvolvendo, o Temiser, o qual eu já falei. Siga, um sistema automatizado de gestão de audiências. A Aurora, que não é a mesma Aurora lá do Rio Grande do Sul, que é um sistema que nós temos aqui para busca e gestão de precedentes da nossa Procuradoria-Geral, o assistente virtual da Atena, que eu já me referi, BNP Inteligente. Esse destina a uma plataforma institucional de encaminhamento de valores e bens provenientes de acordos do Ministério Público, em programas que o Ministério Público realiza. Aqui nós temos um sistema que centraliza esses programas e esses benefícios sociais que nós conseguimos catapultar. Buscador de precedentes do Conselho Superior do Ministério Público para poder automatizarmos. Nosso sistema de gestão de movimentação processual, uma plataforma institucional de chatbots. Enfim, são muitas ferramentas no período de 10 meses, e a ideia aqui não é, como eu disse, entrar em cada uma delas, mas mostrar a capacidade institucional, que o Ministério Público tem capacidade institucional de produzir essas ferramentas que ele mesmo precisa para atingir as suas finalidades constitucionais. A par disso, parcerias com a iniciativa privada e com a academia são de suma importância para que nós consigamos atingir essa finalidade. Nós temos hoje parceria com o SERPRO, utilizamos bastantes instrumentos ali do SERPRO Multicloud. Nós temos uma parceria com a Universidade Federal de Goiás, que já foi citada aqui hoje. Com a Universidade Federal de Goiás, nós estamos desenvolvendo uma aplicação atualmente para análise e monitoramento de redes sociais, para identificação de desinformação, principalmente em período eleitoral. Estamos com uma pós-graduação, uma capacitação específica para o nosso pessoal de desenvolvimento. Estamos organizando captura de mão de obra no mercado com residência jurídica. Então, a Universidade Federal de Goiás, que é uma referência em inteligência artificial do país, é uma parceira de primeira ordem nossa. E hoje nós temos uma forte parceria também com o ecossistema Google. Estamos contratando o Google Workspace, utilizamos uma série de ferramentas também do Google Cloud Platform, e hoje essas são as nossas principais parcerias externas, obviamente abertos para outras parcerias, mas se tem uma coisa que ficou clara nesse período de 10 meses, aqui encaminhando para a finalização, é que uma contratação sozinha, a contratação, por mais importante que ela seja para o Ministério Público, uma contratação não vai resolver essas dores que eu apontei. Nós não vamos conseguir resolver os problemas sociais que precisamos resolver unicamente recorrendo à iniciativa privada, que às vezes se tem essa perspectiva equivocada. Por isso que eu coloquei aqui, é parceria com a iniciativa privada. Nós precisamos agir ao lado, desenvolvendo a solução, mas a identificação da dor, o direcionamento de para onde ir e como resolver o problema, isso quem pode dizer é só o Ministério Público, é só o promotor de justiça, é promotora de justiça e conhece como está numa cidade do interior, precisando atender uma mãe que não tem alimentos e não tem condições. Ele sabe qual é o sistema que ele precisa. Ele sabe. Ele já atendeu gente na porta da promotoria, precisando de uma UTI, morrendo e não tem condições de atuar. Essa pessoa sabe o que o Ministério Público precisa. Não é qualquer empresa da iniciativa privada que, por vezes, a área técnica tem muito esse problema. Eu tento, hoje, dialogar de maneira mais próxima com o pessoal da área técnica, que é conhecer também a dor de quem está ali na ponta. E isso não pode ser esquecido. E essa é a lição que eu tomei nesses 10 meses de atuação e que eu gostaria de deixar a mensagem aqui hoje. As parcerias são importantes, mas a soberania desse direcionamento e o fluxo de como o Estado vai agir por meio do Ministério Público para atingir esse fim social que ele busca, é o Ministério Público que tem que direcionar.
Por fim, uma última mensagem, é justamente nessa tônica, que a inovação que transforma o Ministério Público não é possível de ser alcançada pela mera contratação de tecnologia, porque ela demanda a construção de uma capacidade institucional de resolver problemas reais, problemas sociais reais, que é o promotor de justiça, que é o próprio Ministério Público, que a população que ele atende reconhece. É isso, eu agradeço, tenham todos um bom evento.